Hello! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma super aula de inglês. E olha, se você quiser deixar seu inglês na ponta da língua, independente da sua idade ou nível de inglês, já te convido a se inscrever nas minhas redes sociais, deixar o seu joinha, compartilhar esse conteúdo, claro, se você desejar. E hoje vamos continuar a nossa série, onde você pode começar uma conversação com pessoas que você conhece, tá? Essa série vai ser uma série longa. Nós vamos fazer, assim, vários vídeos, como começar a conversação com pessoas que você não conhece, pra paquera, passando na imigração, reservando hotel, enfim, viajando, indo a restaurantes. Então, olha só, hoje você vai puxar conversa, você vai começar uma conversa com pessoas que você já conhece, ok? Se você não me conhece, eu sou Luciana Napp, professora de inglês desde 1996, estudei na Academia de Professores da Universidade de Oxford, já dei aula em 5 países. E aqui tocando está a voz não misteriosa, que é o professor Riva, que quem vem no Zoom, ou quem participa também do Inglês com Música, conhece ele. Ok? Então, bora lá, vamos encerrar. Opa, ele se empolga. Pode deixar que na próxima aula vai ser inglês com música. E aqui um calor que na Europa o verão já está a todo vapor. Chegou por dois pés na porta. Chegando. Então, olha só, hoje, tá? Vamos fazer, como how to start a conversation with, como começar uma conversação com people you know, pessoas que você conhece, parte 2. Não se preocupa se você não viu o vídeo 1, que eu vou fazer um repasse aqui rápido, mas você pode assistir. Um não vai depender do outro, eu digo, se você não assistiu o primeiro, não vai ter problema nenhum, depois você pode assistir, tá? Relembrando que, só os recados enquanto... Você quer colocar o teu ukulele pra lá? Enquanto eu dou um golinho de água aqui, provavelmente no Brasil agora deve estar um inverno, né? Começando o inverno, friozinho aqui, um calor. Então, só relembrar para você que está me vendo ao vivo, aqui no YouTube, ou no Insta, ou no Face, no final da aula, quando eu falar bye, você está convidado, convidada a vir para o Zoom conosco, comigo e professor Riva, para tirar suas dúvidas, praticar e se divertir, ok? Então, olha só, se você está me vendo no gravado, saiba que toda semana tem uma aula e na dúvida, em vez de falar o horário, na dúvida, vem no meu canal do YouTube, tá? Tem o banner e ali tem o horário. Por enquanto, as aulas estão sendo terças-feiras às 18 horas de horário de Brasília. E após a aula tem o Zoom. Bom, então olha só, eu comentei a semana passada que uma conversação, ela tem 2 partes, listening e speaking. É você ouvir e você falar. E eu comentei aqui, listen more, speak less, tá? Então, listen more, speak less. Ouça mais, fale menos. Por quê? Porque as pessoas acham que tem obrigação de ficar falando o tempo todo. E não. Lembre-se que é um diálogo, né? Você fala alguma coisa, espera a pessoa falar. Não é isso, prof? Sim, respira. Respira, pensa, não tem problema. Se você for uma pessoa que tem um bom papo, vamos dizer assim, é uma pessoa que agradou ali a pessoa, né? No sentido, tem um papo agradável, está ouvindo a pessoa, eu comentei na primeira aula sobre como técnicas para você mostrar que você está interessado no diálogo, então olhando para a pessoa, sorrindo, tá? Então, eu convido você a assistir a aula anterior, depois dessa, tá? E olha, eu vou dar umas opções, porque na aula anterior, eu dei frases para inglês básico, intermediário e avançado, tá? Então, eu quero mostrar para você que estava aqui na aula anterior, e se você não estava, não tem problema, porque você vai entender o que eu vou explicar e vai aprender a multiplicar frases hoje, puxando conversa com pessoas, tá? Então, olha só, para você que viu aquelas frases, né, por exemplo, what have you been up to lately? Então, assim, é uma frase já mais avançada, tá? E eu expliquei que é importante você saber porque você
você vai escolher o que você vai falar, mas você não pode escolher o que a pessoa vai falar. Então, se a pessoa usar isso com você, você já vai entender o que a pessoa está perguntando. E aí, o que está rolando ultimamente? O que você tem feito ultimamente, tá? E falei também que se você escutar um what you lately, né? Se a pessoa falar muito rápido, você já vai entender que, ó, o que você ultimamente, então, o que você está fazendo. Porque no começo, muitas vezes não, sempre, vamos dizer assim, né? Você começa a entender contextos e aí cada vez você vai escutando, entendendo mais e mais, tá? Mas olha só, essa frase aqui, ó, what have you been up to lately? Que eles vão falar bem rápido, what have you been up to lately? Mais ou menos assim. Você pode substituir. Então, olha só, vamos ver o contexto aqui. Você encontra uma pessoa que você já conhece, tá? Ali no teu bairro, você encontra no ponto de ônibus, você encontra no mercado. E uma frase comum, se você já não vê a pessoa há algum tempo, tá? 2, 3 semanas, 2, 3 meses, não muito também, tá? Mas você não tem visto a pessoa, você pode falar isso, né? E aí, o que você tem feito ultimamente? Só que nós podemos o quê? Facilitar. E colocar essa frase assim. E depois você vai ver que eu vou facilitar mais ainda essa segunda e mais ainda essa terceira, tá? Então, você pode falar, what have you been doing lately? Tá? O que você tem feito ultimamente? What have you been doing lately? Vamos repetir? Primeiro devagar, depois eu vou acelerar. E você vai ver que mais tarde, agora nessa aula, que vai ser uma aula rápida e prática, eu vou te ensinar a multiplicar frases para que a partir de uma estrutura você possa fazer várias perguntas, tá? Quando você encontrar uma pessoa que você já conhece, ok? Então vamos lá, ó, vamos repetir? What have you been doing lately? Very good. Vamos de novo? What have you been doing lately? Good job, bom trabalho. Agora vamos acelerar um pouquinho. What have you been doing lately? Again, de novo. What have you been doing lately? Very good. Então, você está perguntando para a pessoa, né? Você encontrou a pessoa, você já deu bom dia, você já perguntou como ela está, nós já praticamos isso em aulas anteriores. E aí você pergunta, e aí, o que você tem feito ultimamente, tá? Então, você está puxando conversa, você está começando, tá? Uma conversação através dessa frase, que é uma frase que puxa outras coisas, né? Porque a pessoa vai contar o que ela tem feito. Quer falar alguma coisa? E é importante porque não é uma pergunta de yes ou não, né? Sim. Então a pessoa vai ter que falar, dizer, argumentar aí. Exato, porque quando você faz perguntas de sim com resposta sim ou não, você gosta de música? E a pessoa fala sim, não. Gosta de chocolate? Sim, não. Isso é muito importante que você falou, é uma pergunta aberta. Opa! Deu uma pesada aqui. Então, se você faz uma pergunta aberta, em que a pessoa vai construir uma resposta, é melhor para você dar continuidade na sua conversação. Tá? Então, o que você tem feito ultimamente, a pessoa vai falar, ai, sei lá, eu tô num novo trabalho, oh, a new job. Aí você, lembra a dica que eu dei? A pessoa fala assim, I started a new job. Oh, a new job, that's awesome. Então, você olha para a pessoa, repete algumas coisas que ela falar, tá? Agora, olha só, isso daqui é da aula anterior, que eu só estou mostrando como você substituir aquelas frases mais difíceis, tá? Para você falar, ok? Que significam a mesma coisa. Agora, olha essa frase aqui, que interessante, ó, que nós vimos. What do you have going on today? Tá? Então, o que vai rolar? O que você tem para hoje, né? O que você vai fazer hoje, tá? Então, é uma maneira de você falar. Tem uma outra maneira que você pode falar, ó. Essa aqui, ó. What are you doing today? O que você vai fazer hoje? O que você está fazendo hoje? Mas isso é no sentido de futuro, tá? E esse today você pode substituir por this afternoon, esta tarde, this evening, esta noite, tá? Então, ó, what are you doing today?
O que você vai fazer hoje, tá? Então, é uma coisa interessante. Agora, eu vou dar uma dica, ok? Daqui a pouco eu vou dar uma dica importante, como isso é usado aqui no exterior, tá? Existem datas que você não pode desprezar, que você tem que aproveitar para puxar o assunto. E eu já vou explicar isso aí em relação a essas duas frases aqui. Então, vamos repetir aqui, ó, né? Você encontrou a pessoa, né? E você já falou oi, já falou, né? Tudo bem, como é que você tá? Então, what are you doing today? O que você vai fazer hoje, tá? Vamos repetir? What are you doing today? Very good. Agora, vamos fazer a coisa fluir mais. Você falar mais próximo de um nativo, tá? Da maneira que ele fala. E vai te facilitar. Então, ao invés de você falar what are you? What are you? What are you? Repeat. What are you? Very good. Então, você vai falar, what are you doing today? What are you doing today? Vamos falar, what are you doing today? Again, what are you doing today? Very good, very good. Então, aqui ficou a frase inteira, ó. What are you doing today? Repeat. What are you doing today? Very good. Veja que se você falar palavra por palavra, what are you doing today? Fica mais difícil. Você falar, what are you doing today? What are you doing today? Você vai praticando isso que vai sair, tá? Vamos de novo. What are you doing today? Very good. Então, o que você vai fazer hoje? E aqui, como eu falei, você pode substituir. Por exemplo, o que você vai fazer hoje à noite? What are you doing this evening? Tá? Ok? Quer falar alguma coisa, mister? Não? Tá, então veja que você... Ó, ao invés de você falar essa frase, você pode falar essa. E é a mesma, significa a mesma coisa. Tá? É um pouquinho uma maneira diferente de você falar, tá? Mas significa a mesma coisa. E olha que, ó, daqui pra cá facilitou, né, Riva? Facilita, tá? Então, essa é uma coisa que você pode perguntar pra pessoa. E eu vou dizer umas épocas muito interessantes você usar isso, que todo mundo usa, tá? Eu já vou falar daqui a pouquinho. Agora aqui, olha como diminuiu essa, Riva. Olha essa daqui, ó. Esse asterisco aqui é para eu não esquecer de falar, tá? Mas eu não vou esquecer. Olha só, do you have anything fun going on this weekend? Você falar, what are you doing this weekend? Olha isso. Ó a diminuição aqui, ó. Ó o quanto diminuiu, tá? Aqui você perguntou se a pessoa vai fazer alguma coisa divertida nesse final de semana. E aqui você perguntando o que você vai fazer esse final de semana, tá? Você tá usando aqui, ó, para quem gosta de gramática, né? É o present continuous como futuro, ok? Então, porque a gente pode fazer em português, por exemplo, a pessoa fala assim, ó, vamos no cinema amanhã, amanhã eu tô trabalhando. Sim. Amanhã eu estou trabalhando. Você veja que é um contínuo, né? Um presente contínuo, mas ele é usado como futuro, tá? Mas vamos esquecer por enquanto a gramática, vamos esquecer porque aqui é a prática pura. Então, olha só, você que estava aqui na aula passada, que você viu o tamanho dessa frase, olha o que você pode falar, isso daqui. Realmente, para quem está começando, assusta, né, o tamanho da frase. Entendeu? O interessante é o quê? Quer ir falando? Que eu vou beber água aqui. Não, porque do you have anything fun going on this weekend? Tem alguém que vai estar aprendendo, do you have any... O cara já começa a ficar com medo de usar. Então, exato. A ideia é facilitar, né? Você usar e sim, aos poucos vai aumentando. Estamos aqui para facilitar a tua vida. Exato, exato. Então, desculpa que eu te cortei. Go ahead. Não, tudo bem. É isso mesmo, né? Então, tá. Então, olha só. Aqui, você vê que é a mesma estrutura daqui, ó. Exato, ó. Só que aqui eu mudei, ó. Tá? Então, eu pergunto, ao invés de do you have anything fun going on this weekend? Eu falo, what are you doing this weekend? Tá? Vamos repetir, por enquanto, devagar, e depois a gente vai americanizar a coisa, tá? Então, repita. What are you doing this weekend?
Very good, very good. Agora, what are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Repeat. What are you doing this weekend? Again, what are you doing this weekend? Very good, very good. Agora, olha só. Então, eu tô perguntando o que você está fazendo, o que você vai fazer esse final de semana. Eu posso colocar esta semana aqui, amanhã, hoje, enfim, posso trocar o que tá aqui, né, por outras palavras. E aqui eu mantenho isso daqui fixo, tá? Uma estrutura fixa. Você pode falar em vários tempos, né? Amanhã, hoje à tarde, amanhã de manhã, hoje à noite, enfim. Agora, olha só, isso daqui eu coloquei aqui por quê? Porque eu comentei, você não está puxando o assunto com pessoas que você conhece? Pode ser um vizinho, um colega de trabalho, um colega de curso, enfim, uma pessoa que você conhece do seu bairro. Então, tem que tomar cuidado, porque a gente vai ter, sim, uma aula sobre paquerar inglês. Sim. Vai ter. Claro, você está livre, desimpedido, desimpedida, quer conhecer pessoas de outros países, de repente para um futuro relacionamento, sem problema. Vamos ensinar aqui alguns tipos de conversa que você pode puxar, né, para esse fim. Agora, aqui é pessoas que você conhece e que você só tem uma amizade ou quer uma amizade, tá? Então, você tem que deixar bem claro que quando você fizer esse tipo de pergunta aqui, o tom da tua voz, ó, o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer, o que você vai fazer no final de semana, tá? É sempre com um sorriso, uma coisa assim, despretensiosa, demonstrando que você não tem nenhuma curiosidade, assim, que vai pedir a pessoa, vai perguntar se a pessoa quer sair, nada disso, é só para um bate-papo mesmo, tá? E aí, tá? Então, por isso que eu coloquei isso daqui aqui, para você entender isso, que você pode sim fazer esse tipo de pergunta, e eu vou falar agora de momentos que as pessoas fazem muito esse tipo de pergunta aqui no exterior. Porque quando a gente ensina, quando eu não ensino só a pessoa ficar repetindo frase. É muito importante que você entenda que aprender um outro idioma também é questão cultural. Você tem que saber quando falar uma coisa, como falar, o que não fazer, tá? Então, você tem que entender o seguinte, ó. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, holidays, vacation, tá? Então, por exemplo, na Inglaterra, tá? Eles falam holidays o quê? Para férias, tá? Então, quando é férias, escola, férias de trabalho, eles falam holidays, tá? Nos Estados Unidos, eles falam holiday ou holidays para feriado. Então, vai ter um feriado ali que vai numa sexta-feira, é um feriado nacional, eles falam holiday nos Estados Unidos. E férias, eles falam vacation, tá? Nos Estados Unidos, ok? Então, vamos repetir aqui, ó. Holidays. Very good. Tem também holiday. É um feriado só, tá? Assim, então, você tem a palavra singular, plural. Vamos repetir. Vacation. Very good. Por que eu tô tocando nesse assunto? Porque quando tem algum feriado, por exemplo, agora vai entrar um feriado, as férias de verão aqui na Europa, tá? Então, assim, ó, final de junho, julho, agosto, tem férias aqui na Europa e nos Estados Unidos. O que acontece? Todo mundo tá falando disso. Então, quando você encontra com um vizinho, quando você encontra com um colega no mercado, o que eles vão falar? E aí, o que você vai fazer no verão? E aí, o que você vai fazer nas férias? Então, esse tipo de pergunta aqui, ó, é normal. Principalmente quando você tem um feriado, tá? Então, pensa no Brasil, vai. Você tem um feriado aí na sexta e na segunda. É ou não é? Se você, quando encontra algumas pessoas, fala, e aí, o que você vai fazer no feriado? Normal. Então, aproveite essas ocasiões, né? Para você realmente puxar a conversa, porque com certeza, por exemplo, neste momento, tá todo mundo falando de férias de verão, tá ou não tá, Riva? Só se fala nisso. Só se fala nisso.
Então, não é dar tom de assim, se eu perguntar o que a pessoa vai fazer nas férias, ela vai pensar que eu tô interessada. Não, porque tá todo mundo falando das férias. É como, por exemplo, vai rolar o feriado de carnaval no Brasil, você vai encontrando os conhecidos na rua e fala, e aí, o que vai fazer no carnaval? Normal. Então, pegue esses ganchos, tá? De perguntar o que a pessoa vai fazer, tá? Em qualquer momento do ano, mas principalmente quando todo mundo estiver falando de um feriado, de uma emenda. Existe emenda assim, né? O pessoal acha que não. Se emenda na Europa, se emenda nos Estados Unidos, eles fazem a ponte de feriado, enfim, remaneja feriado para pegar sábado e domingo, juntar com sábado e domingo. Ok? Agora, olha só, muito importante você ficar a certa distância, né, das pessoas e não tocar. Isso é importantíssimo, ok? Esses dias eu tava ouvindo, eu não lembro quem foi o americano, porque a gente, claro, a gente anda com menos brasileiro, a gente mora fora, então tá sempre com estrangeiro. O americano falando assim, eu nunca curti muito bambolê, bambolê. Essa você não ouviu, você não tava. Nunca curti muito bambolê, não. Porque pra mim, bambolê não era coisa assim de fazer, assim, né? Eu lembro na escola a gente colocando um bambolê assim, americano, tá? Colocando um bambolê e chegando próximos amigos pra ver a noção de distância que a gente tem que ter, sabe? Que é respeito... Que é o espaço da pessoa. É o espaço da pessoa que você tá demonstrando respeito. Então não fique muito próximo, tá? Pensa aí na distância de um braço, eu colocando o braço aqui. Pense na distância de um braço, não fica chegando muito, né? Não procura não ficar tocando nas pessoas e você já vai ganhar 1000 pontos com isso, né? Qual que é o teste? Se você estiver conversando com alguém e alguém te oferecer um tic-tac... não. Oferecer uma balinha porque tá tá muito perto. Não, mas é sério, gente. Então, procure ficar, tá? Com uma noção de distância, que isso é importante. Agora, olha aqui, para terminar, nós vamos aprender uma sequência de frases que você vai multiplicar, tá? Você vai multiplicar as frases aí e através de uma estrutura você pode perguntar várias coisas. Alguma coisa você quer falar? Não. Então, olha só. House, né? Isso daqui significa how is. Como está, tá? Nesse caso aqui. Então, olha só, você encontrou com uma pessoa, você já falou oi, tudo bem, de repente a pessoa já falou, quanto tempo que eu não te vejo. Você pode falar, how's your family? Como está a sua família? De repente você também conhece a família, né, de vista, tá? Então, how's your family? Esse doing aqui eu coloquei, ele é opcional. Às vezes eles falam, how's your family doing? Como a sua família, ao invés de como sua família está, como sua família está indo, tá? É a mesma coisa, mas vamos simplificar. Então aqui, how's your family? Vamos repetir? How's your family? Very good, very good. Agora aqui, olha outra pergunta com how's. How's your work? Como está o seu trabalho? Tá? Você sabe que a pessoa é teu vizinho, começou um novo trabalho, ou mudou para tua vizinhança porque veio de um outro país, né? Porque veio através de um trabalho. Então, how's your work? Ok? Vamos repetir? How's your work? Very good, very good. E como o professor Riva falou, isso daqui são perguntas abertas, não é coisa de sim ou não. Não é? Do you like your work? Você gosta do seu trabalho? A pessoa vai falar sim ou não. E tem gente que não fala muito, né? Aí fala sim, acabou. Essas são perguntas abertas, onde você vai perguntar como está o seu trabalho, a pessoa vai ter que falar coisas. E aí é o momento, aquilo que eu já expliquei, né? A pessoa começa a falar, você presta atenção no que ela está falando e repete uma palavrinha ou outra. Nós também vamos dar uma aula aqui, nessa sequência, mais para frente, de como você preencher um diálogo. Porque às vezes a pessoa fala e você... Sabe aquela coisa assim que você... fica, e agora? O que eu falo? Então, como preencher o diálogo, tá? Então, mais uma vez, como a gente já está terminando, já te convido a se inscrever nas minhas mídias sociais, nas minhas redes sociais, deixar o seu joinha, compartilhar esse conteúdo, claro, se você desejar, tá? E saber que toda semana nós damos uma aula no YouTube, por enquanto está
Essas aulas acontecem de terça às 18 horas do horário de Brasília. Mas na dúvida, porque a gente vai abrir mais horários, eu quero sim em breve, porque a gente tem um problema de fuso horário, nós não moramos no Brasil. Então, para você ter uma ideia, essa aula começa às 11 horas da noite aqui. E aí a gente ainda se despede de vocês, né, que estão vendo aqui. Aliás, eu tô de olho no chat aí, viu, gente? Vocês estão de parabéns. Tem um pessoal sempre aqui. Então, quando a gente se despede, eu falo bye, a gente vai para o Zoom com as pessoas. E ali ainda continua essa aula, a gente pratica, tira dúvidas com as pessoas, se diverte. Então, a gente vai madrugada dentro, né? Então, é isso. Então, ó, eu já convido você que está me vendo pelo Insta ou pelo Face, que venham para o YouTube antes de terminar a aula, para você clicar no link que está aí no primeiro comentário, para que você, depois dessa aula, assim que terminar, você vem para o Zoom conosco, tá? Então, veja aqui, ó, voltando aqui. House, você vai longe, tá? Ó, como está a sua família, como está o seu trabalho. Ó, how's your wife? Como está a sua esposa? Tá? Às vezes a pessoa ficou doente, você ficou sabendo, how's your wife? Tá? Is she better? Ela está melhor? Então, mas só você perguntando, how's your wife? A pessoa já vai saber, tá? Que você está perguntando porque provavelmente algum motivo. A pessoa às vezes ficou doente, tá? E muitas vezes as pessoas agradecem por você perguntar, por se importar, ok? Então vamos repetir? Pode falar. Não, ou até se a pessoa conhece a esposa pelo nome, pode perguntar direto com o nome da pessoa. How's Jenna? How's Mary? Né? Molhar o bico aqui. Beber uma água. Então vamos repetir? How's your wife? Very good. E aqui, ó, how's your husband? Como está seu marido? Repeat, husband. Good job. Aqui, ó, daughter, que é filha. Então, ó, how's your wife? How's your husband? How's your work? How's your family? How's your daughter? Repeat, daughter. Very good. Agora aqui, ó, son. Repeat, son. É filho. Repeat, sister. É irmã. Repeat, brother. Very good, que é irmão. Dog. As pessoas, sim, perguntam do... Olha, se eu tô sem meu cachorro, você pergunta, e o Nacho? How's Nacho doing? Perguntam do Nacho. Meu cachorro chama Nacho, tá? Então, repeat, dog. Repeat, how's your dog? Very good. Então, olha só, com esse house, você vai longe. How's your wife? How's your husband? How's your daughter? How's your son? How's your sister? How's your brother? How's your dog? How's your cat? Tá? Esses dias eu perguntei o quê? Uma amiga minha, uma americana aqui, nós fomos numa festa de uma americana, uma festa anos 80. No final da festa, essa minha amiga americana, ela foi dar um salto, assim, brincar de pegar uma bola grande lá. E aí ela meio que caiu e torceu o tornozelo e ficou com o tornozelo enorme. Teve que usar muleta e tudo. Então, ó, how's your foot? Como está seu pé? Tá? Então, foi uma pergunta que eu enviei para ela. E como é que você tá? Como é que está seu tornozelo? Eu perguntei, né? Ankle. Mas how's your foot? Como está seu pé? A pessoa às vezes fez uma cirurgia, machucou o pé, tá? Ó, how's your treatment? Às vezes a pessoa tá num tratamento, tá? Repeat. Aqui, ó, vamos repetir aqui, ó. How's your foot? Very good. Agora aqui, ó. How's your treatment? Very good. Veja que é só com how. House. How is? Ok. Não, uma pergunta que sempre me fazem, né? Me fazia, how's your back? How's your back? Ó, o Riva... problema nas costas. How's your back? Um amigo nosso, americano, quando o Riva tava com problema... Eu vou até substituir aqui, ó. Vamos lá. O Riva tava com problema nas costas, sempre perguntava, how's your back? Vamos repetir? How's your back? Tá? Muito bom você falar isso, porque realmente... Você pega aquela deixa, você sabe que a pessoa... Que nem o Riva falou, sabe que a pessoa teve um problema na coluna? How's your back?
tá? Então, isso são coisas que você não tá só perguntando do you like it, do you like, do you like, do you... Sabe? Perguntas de sim ou não. Não, são perguntas para que as pessoas possam contar um pouco mais e aí desenvolvendo uma amizade. E aqui só uma coisa, porque ó, house, né? How is é singular. Se você for falar no plural, é how are. Então, how are your kids? Como estão os seus filhos? How are your parents? Como estão os seus pais? Tá? Então, é how are, ok? Mas vamos ficar com isso, tá? Porque isso aqui é uma maneira de você, com uma pequena estrutura aqui, você fazer várias perguntas, tá? E aí, algum comentário? Não, formidável. E são coisas reais, né? Realistas. São coisas reais, são coisas da vida. Você vai usar esse tipo de pergunta sempre. Exato, exatamente. E quando a gente vê aqui com... como que eu vou responder perguntas ao passar na imigração? Como é que eu vou fazer num restaurante para pedir conta, para pedir comida? São coisas do dia a dia e que nós vivemos, tá? Por quê? Nós moramos fora. Então, eu tenho uma história aí de dar aula de mais de 20 anos, desde 1996, e já tendo dado aula nos Estados Unidos, morado também, estudado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, no Brasil. Então, tudo isso é vivência, é coisa que você vai usar. Não é encheção de linguiça, não é frasezinha assim só para decorar que você não vai usar, é para usar. Ok? Então, olha, lembre-se, você que está aí no chat, esse povo maravilhoso, eu fico de olho em vocês podem ter certeza. Eu tô aqui, às vezes eu não comento muita coisa, senão eu me distraio, ó, sabe? Como dizem, como meu filho fala, eu me despisto, né? E aí eu já começo, falo com um, falo com o outro, mas para isso a gente vai pro Zoom, e aí sim, vamos bater aquele papo, vamos tirar sua dúvida, vamos melhorar esse teu inglês mais e mais. Ok? Então, se quiser ir tocando para o nosso final, você que está no Insta, no Face, venha para o YouTube, que assim você clica no link que está aí no primeiro comentário e venha conosco para o Zoom, tá bom? Então, olha, eu quero agradecer todos vocês que estão aqui ao vivo, aos que estão vendo no gravado e convido toda semana a participar de uma super aula comigo, também com a nossa voz não misteriosa, ok? Então, agradeço vocês por me acompanhar até aqui. Thank you very much. Bye. See ya.